E aí, gente, no último vídeo a gente falou sobre BFS, né, da aplicação dele usada no Bomberman, para PF no Bomberman. E aqui o artigo deles vai falar relacionado ao número de estados no Bomberman. Isso aqui é importante, porque eu vou usar isso aqui como gancho para falar sobre essa questão de estados do jogo. Ele vai falar na partinha azul que os jogos, né, têm sido ambientes ideais para testar algoritmos de inteligência artificial, né, porque eles têm várias características que definem um ambiente complexo. Então, você pode pensar, nossa, mas inteligência artificial nos games, mas será que isso daqui é útil, sei lá, para outros assuntos? Claro que é, porque quando você faz programas de inteligência artificial cada vez mais avançados nos games, para jogos cada vez mais avançados como StarCraft, Dota, você tem um crescimento do conhecimento de como implementar algoritmos na prática e de como esses algoritmos se interrelacionam, né? Então, como um todo, você aprende pra caramba. E outras pessoas também aprendem pra caramba através desse tipo de conceito, né? De você criar sistemas de inteligência artificial nos games. Então, isso puxa cada vez mais a inteligência artificial nessa área a ser mais consistente. Lembrando que a área de games é uma área multibilionária hoje em dia, então pesquisa nessa área é bem importante, né? Que é uma área que gera muita receita no mundo todo. E aqui em vermelho ele vai falar o que é importante pra gente. Exemplo de jogos com um grande espaço, né, de estados, incluindo xadrez, Go, ou no caso eles estão citando o Super Nintendo, contém respectivamente, no caso do xadrez, 10.41, 10 elevado a 41, né, sistemas, que é um número bem grande, né. O Go, aquele jogo lá milenar chinês, tem 10 a 170, 10 a 170, 10 elevado a 170 números de sistemas, então é um número gigante, né? Pensa em 10 elevado a 170, você pode até fazer na calculadora, é um número bem grande, muito grande. Só que está falando que na questão da plataforma do Super Nintendo, você vai ter 10 elevado a 602. Talvez se você pegar StarCraft e outros jogos, você vai ter um número bem maior. Mas realmente, jogos de Super Nintendo, ou qualquer tipo de jogo, né? Tem um nível de complexidade bem grande. Porque vai ter um monte de tela, vai ter vários tipos de poderes. Eu tenho, por exemplo, Kirby. Kirby é um exemplo de um jogo de Super Nintendo que ele tem uma variável de poderes de personagens, de padrões que você pode usar muito grande para um jogo 2D. Então considere que realmente é mais complexo do que Go ou xadrez. Enfim. E aqui eu vou usar isso daqui como gancho, né? Essa questão dos estados do game. O que é um estado do game? O que significa isso daí que eles estão falando? Tem a ver com... eu vou usar um exemplo, tá? Usando Reinforcement Learning. Lembrando que essa parte aqui foi escrita pelo... não sei se foi escrita por eles, acho que foi revisada por eles. Do Florentin Wergwetter, da Universidade de Göttingen, na Alemanha, e Dr. Bernard Poor, da Universidade de Glasgow, né? Na Escócia, se não me engano. Wales, não lembro. Eu confundo Wales com... Não, Glasgow na Escócia, eu acho. Eu confundo Wales, eu não lembro o nome em português. Eu não lembro em português o nome de Wales. País de Gales, né? País de Gales. Eu acho que aqui. Ou na Escócia ou no País de Gales. Glasgow, né? Enfim. É um lugar que tem muitos castelos. Normalmente eu ouço falar. Enfim, o que é um estado do sistema? Porque eles falaram aqui que no xadrez tem 10 elevado a 41, no Go tem 10 elevado a 70, enfim. O que são os estados do sistema? E aqui, usando Reinforcement Learning, eu quero mostrar isso. Lembrando que em Reinforcement Learning, em aprendizado de reforço, a gente tem essa questão da recompensa. Então, toda vez que o sistema fazer coisas boas no jogo, por exemplo, que ganhar a partida, não morrer, matar os personagens inimigos, ele vai ganhar recompensas ou penalidades. Vamos começar no sistema, né?
Então, lembrando que o sistema de recompensa são a partir do tempo, né? Então dá pra ver aí que a gente tem o ST, que são os sistemas do game ao longo do tempo, S para sistema, além também das recompensas T mais 1. Então, o que significa esse ST mais 1, RT mais 2? Significa uma distribuição de sistemas e recompensas num jogo, por exemplo. Então vamos supor que uma inteligência artificial está jogando Super Mario usando Reinforcement Learning. Então, todos os frames do jogo vai ser o sistema através do tempo, né? Então pensa nesse ST como algo dinâmico, né? São os frames do jogo que vão mudando, né? Os personagens, o mapa. Então o sistema ele vai mudando conforme o tempo. O sistema pensa numa imagem, né? No frame do jogo, na imagem que define o jogo. E as recompensas vão sendo dadas conforme o jogo vai, conforme o personagem vai fazendo coisas corretas no game. Então uma distribuição. Esse T mais 1 significa algo contínuo, tá? É algo contínuo. Então T mais 1, T mais 2 até T mais N. Enfim, isso aqui é uma distribuição. Então, por exemplo, vamos supor que você está jogando Super Mario por 10 minutos. Então a distribuição vai ser maior do que um jogo de 5 minutos. Porque o tempo é menor. Todas aqui são variáveis através do tempo. Tanto o sistema quanto a recompensa. Então se você jogar 5 minutos de Mario, vai ter uma distribuição pequena. Se você tiver 10 minutos, é um pouquinho maior. Se tiver 100 minutos, vai ser maior. Então isso aqui define isso daí. E o que é um sistema na prática? É isso. Isso é um sistema. É o sistema 1, por exemplo. Estou definindo de uma forma simples. Então, o que é o sistema 1? Você tem os personagens aí, acabou de começar o game. Qual é o sistema 2? O correto seria eu pegar frame por frame, mas eu não tenho como ficar pegando frame por frame, porque isso é muito trabalhoso pra mim, eu não sou bom em editar vídeo. Como vocês já percebem, né? Os vídeos não são editados aqui. A questão aqui, pensa, esse S poderia ser S550, S1200, não importa. Depende de quantos frames você vai ter durante a transição daqui pra cá. Então teve uma transição, né? Algumas bombas já foram colocadas, já passou 10 segundos no jogo. Nesse caso aqui só passou 3. Então em 10 segundos do game esse é o sistema. Poderia ser S sei lá quanto, mas enfim. Depois S2. Até SN. Então uma distribuição. O que significa SN? Até o infinito e além. Até o jogo acabar. Você vai ter uma distribuição contínua, né? No caso, o tempo do jogo máximo é 3 minutos. Então vai ser uma distribuição de estados nesses 3 minutos. Cada partida, gente, vai ser única. Pra quem já jogou Bomberman, sabe que toda partida vai ser única. Por mais que você tenha o mesmo mapa, mesmo tudo, né? Cada partida vai ser única, às vezes você perde, às vezes você ganha. E aqui na prática, né? Na parte de uma forma mais visual. Então a parte de baixo é a equação. Esquece a parte da recompensa desse R. Pensa só nos S's. Então você vai ter ST, que vão ser os estados no game, vão ser definidos como um for loop. Vai ser uma contínua associação dos frames do jogo. Então, por exemplo, vamos supor que você faz um programa de reconhecimento de objetos do game. Você reconhecer os personagens, os inimigos, os seus aliados, né? Nesse caso aqui no Bomberman 4 tem aqueles pets que você consegue pegar, né? Pra você andar nele no game. Então, os estados do game, os frames, se você pegar a soma deles, seja lá quantos forem, vai ser o estado do game, o estado dinâmico do game. Então esse ST mais 1 ele vai sendo um for loop, um contínuo. Então conforme o game vai rolando, esse número de SN vai aumentando. Até S5000, sei lá, quantos estados o game tiver. Depende de quanto tempo o jogo demorar, né? Depende dos frames, quanto tempo você vai ter no jogo. Normalmente, esse tipo de jogo é 30 frames por segundo, né? Eu não sei se no emulador fica assim. Mas normalmente jogos comuns é 30 frames por segundo. Então, pense em cada estado aqui. Em cada segundo teria 30 estados. Então pensa 3 minutos aí. Você teria que pegar 30 vezes todos os segundos que tem em 3 minutos. Então, é mais ou menos isso. Esses seriam os números dos estados do sistema, né? Então, por exemplo, vamos supor que você tem um jogo do Bomberman que vai durar 1 minuto, né? Tem como você pôr 1 minuto.
Então você vai pôr 1 minuto, qual vai ser o número de estados total, máximo no sistema? O número de estados vai ser a soma do tempo. Então qual vai ser a soma do tempo em 1 minuto? 60 segundos. Então 60 vezes 30. Então 60 vezes 30 vai ser a soma de todos os estados do game, né? Desse game. Só que todo game é diferente. Então todo game, os estados, eles, por mais que vão ser parecidos, eles vão ser diferentes. De repente você morre no começo, fica atrapado com a bomba, que acontecia muito quando eu comecei a jogar, quando era pequeno. Você se trapa com a bomba, né? É horrível. Enfim, todo game vai ser diferente. Mas o número de estados da distribuição é fixo, dependendo do tempo que você coloca. Mas essa mudança nos frames, essa mudança na forma que as pessoas jogam, que vai permitir que um sistema de inteligência artificial aprenda através desses estados no game e outras particularidades, né? Como jogar Bomberman. Então era isso, espero que esse vídeo tenha sido útil. Usei como gancho essa parte aí para falar sobre Reinforcement Learning. E no próximo vídeo a gente vai falar mais sobre esse assunto. Então, até mais.